Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, muito bem-vindo à nossa aula aqui de língua portuguesa no Escolariza. Que bom que você resolveu assistir esse vídeo. A nossa aula de hoje, ela vai ser muito na apostila, tá, gente? A atividade vai ser aqui no Escolariza, mas você vai usar muito a apostila para fazer as atividades, para ler o texto, tá bom? Então pega lá. Ela vai estar no capítulo 2 da nossa apostila, que é a página 28. Bom, vamos lembrar um pouquinho. A gente falou um tempinho atrás sobre a questão da notícia, que é um gênero textual. Lembrando, gênero textual é um tipo de necessidade que eu tenho para produzir um texto, eu uso um determinado gênero. Se eu quero mandar um bilhete, um e-mail, uma carta, um WhatsApp, uma música, né? E uma notícia. Então, quais são as características da notícia? É algo que acontece repentinamente e os veículos de comunicação querem informar o povo. Pode ser um jornal, pode ser um site, pode ser uma televisão, pode ser um jornal impresso, no caso, né, da televisão, pode ser o jornal do bairro, da cidade, etc. E a notícia ela é algo que acontece, então eu preciso avisar. Pá! O que tem na notícia? Tem a manchete, que vem grande para chamar a sua atenção para que você queira ler, para que você compre o jornal, para que você clique naquela notícia que está ali. Então, tem a manchete. Embaixo da manchete, nós temos a lead, que é o quê? Quando, onde, como, quem é que está envolvido. E depois eu tenho o corpo da notícia, que é tudo mesmo, né? A parte inteira contando sobre o que aconteceu. Só que agora a gente vai falar sobre reportagem, certo? A reportagem ela é diferente, porque a reportagem ela requer estudo, pesquisa, conversar com as pessoas, sair em busca de informações. Então, a reportagem ela leva em conta algo que está acontecendo e a partir do que está acontecendo, você vai fazer uma reportagem, ouvir pessoas, conversar com pessoas, fazer pesquisas. Então, a reportagem ela é mais profunda, vamos dizer assim. Então, a nossa apostila ela vai começar mostrando o que no capítulo 2? Primeiro, a origem da palavra bullying, que é uma origem da língua inglesa, e vai explicar por quê e o que significa tudo. Depois nós vamos ter aqui embaixo um texto falando sobre o cyberbullying, porque é um tipo específico de bullying, né? Então, o cyberbullying, a gente vai ter até uma questão sobre isso. Então, é importante eu entender o que é o cyberbullying, saber o que é bullying. Uma coisa está ligada à outra, mas não é exatamente a mesma coisa. Depois que eu fizer a leitura, essa leitura que vai me introduzir no assunto, é que eu vou entrar de fato nesse gênero que nós vamos estudar, que é um gênero reportagem, uma reportagem sobre um bullying. Então vocês vão perceber que o autor pesquisou, conversou com um especialista, procurou pessoas. E por que é importante? Para dar credibilidade. Para que quando você leia a notícia, a reportagem, melhor dizendo, você compreenda que o que o repórter está falando aquilo porque ele pesquisou, porque ele estudou, porque ele foi atrás. Não é porque ele acha. Então é muito importante essa parte da reportagem, esse contato, essa pesquisa. Então leia essa reportagem sobre o bullying. Leia ela é interessante porque nós vivemos isso nas nossas escolas. Feito a leitura da reportagem sobre o bullying, você vai responder algumas questões na nossa aula do Escolariza. Veja bem, pessoal, dessa vez nós não vamos falar sobre a estrutura da reportagem ainda. É claro que você vai perceber ao longo da leitura dela, mas sobre a estrutura, especificamente, a gente vai falar na outra aula da semana que vem. Hoje é sobre a interpretação, para você ler e para você entender. Aí na semana que vem a gente volta a falar de reportagem no mesmo capítulo, só que agora falando das partes que compõem a reportagem. Combinado? Então, o mais importante aqui é você ler os textos que estão. Se você por acaso não achou, o texto principal que dá a reportagem eu coloquei na aula do Escolariza, tá bom? Os outros textos menores eu não coloquei, aí você pode fazer uma pesquisa também. Então hoje o recado é simples, leia o texto, compreenda
muito bem o texto. Perceba as partes que o professor falou, principalmente sobre o estudo, sobre a pesquisa, para se fazer uma reportagem. E por hoje é só. Lembre que você sempre pode mandar pergunta para mim pelo WhatsApp. Combinado? Espero ter ajudado um pouco. A gente vai parando por aqui. Na semana que vem, a gente volta a falar mais um pouquinho sobre a reportagem. Um abraço, fique bem.